Bom, senhoras e senhores, mais um Residência Médica em Casos Reais e hoje eu estou aqui com a dona Pri, que veio direto do Rio de Janeiro para morar aqui. Já comeu piqui, Priscila? Não, fiquei com medo. É? Uhum. Ah, não, mas tá bom. Eu Falaram também que eu não podia gosto de jeito engasgar, nenhum. eu preferi evitar. Tem muito espinho. Mas enfim, ela que aprovadíssima em anestésio, passou no PSU, passou no SES, vai começar essa ralação lá no UGOL, Graças né? a Deus. Primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho dessa caminhada. E eu quero já te perguntar assim, por que você saiu do Rio e veio aqui para o nosso estado de Goiás? Me conta. Objetivos familiares, prioridades e essa mudança. Seu marido, né? O meu marido, exatamente, veio trabalhar aqui, acabei Perfeito. vindo acompanhá-lo e comprei esse desafio de residência. No Rio eu tinha uma vida de plantão que me fazia muito feliz e realizada. E quando eu cheguei aqui, os plantões me incomodavam muito. Qual que foi essa diferença de lá e aqui? Me conta. Talvez as pessoas, não que eu não gostasse das pessoas daqui, mas lá eu trabalhava muito em família. Entendi. Com amigos que se tornavam famílias. Então, por mais que os plantões fossem pesados, a gente construiu um vínculo muito grande desde o Covid, que foi quando eu me formei e comecei a trabalhar. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu falei, meu Deus, preciso mudar de vida. Entendi. Eu sempre quis anestésio. Mas assim, você formou e foi direto trabalhar, ficar rica, né? Beleza. Quando você achou em algum momento que você não ia fazer residência? Não, eu sempre soube que eu ia fazer, Tá. mas eu não sabia quando eu ia virar a chavinha. Mas você chegou a fazer alguma preparação no quinto, no sexto ano, depois que formou? Fiz medcurso no quinto ano. Pagou? Fiz. No Você quinto chegou a ano eu fazer? fiz. Ó. No sexto, que seria o MED, foi quando veio a pandemia. E com isso, eu ia me formar em julho e me formei em abril. Então, nesse ano, eu paguei o MED, mas eu não fiz. Mas você não de fato. fez, foi ficar rica no Covid, entre aspas. Bom, já vamos entrar nesse assunto, né? Aí seu marido veio para Goiânia trabalhar, você veio junto. E aí teve esse impacto no trabalho. Você acha que além de pessoas, financeiramente, o plantão no Rio paga muito melhor que aqui? É muito diferente. Muito diferente É financeiramente? muito diferente. Vamos falar números, vai, me conta. Sério? Lógico, aqui é uma conversa. Mas assim, quanto que é normalmente um plantão no Rio e assim, só uma base de dados? Um plantão no Rio de 12 horas, no hospital que eu consegui me colocar, a gente recebe em média 1.600 semana, 1.700 final de semana, 12 horas. E aqui? 1.100 se você for muito feliz. Entendi. Estamos falando aí de quase 50%, né, mulher? É uma diferença muito grande. É. E para quem estava ali acostumada... Quando você formou, como é que era a sua rotina de trabalho? Você trabalhava muito. Muito, né? Muito. Porque eu sempre gostei muito de terapia intensiva, sempre gostei muito de CTI. E o Covid me motivava, sabe? Era um desafio muito grande. Foi um momento da medicina em que as pessoas se davam muito as mãos. Sim. Então, ou a gente se ajudava ou a gente se ajudava. O valor do plantão subiu, por isso que eu falei de, entre aspas, ficar rico, mas na verdade, além do valor do plantão ter subido, de ter essa, Covid e tudo, todo mundo estava querendo um objetivo só, que era sair dessa pandemia, essa parte específica. E o outro ponto disso, que me fez trabalhar muito também, é que todo mundo tinha medo de conviver com quem estava trabalhando com Covid. Entendi. Então, por exemplo, em casa, às vezes a gente não podia ficar no mesmo ambiente que os pais, que os irmãos. Então, a nossa solução era trabalhar. Não tinha outro jeito, não tinha outra trabalhar, maneira. trabalhar. Entendi, essa diferença é grande mesmo. E vários lugares do Brasil tem essa diferença. É muito discrepante. Quando você veio para Goiânia, você teve dificuldade de se inserir? Porque eu vejo muito isso. Às vezes o aluno sai de uma cidade, vai fazer residência em outra. Claro, ele tem a residência, mas ele tem dificuldade de se inserir no mercado. Você teve essa dificuldade ou não? Assim, eu conhecia muitas pessoas no Rio e que conheciam pessoas daqui. E isso me abriu muitas portas. Então, assim, eu não tive tanta dificuldade de entrar nos lugares. Entendi. Talvez eu tive mais dificuldade de me adequar, as minhas expectativas ao que os lugares tinham para me oferecer. Perfeito. Entendi. Mas não de me inserir. Show. Acho que seria isso. Perfeito. E quando que você virou a chave? Falou assim, além disso, dessa quebra da expectativa do plantão, falou, putz, eu preciso estudar para residência médica. Mas quando que você falou assim, eu tenho que diminuir agora a área de trabalho, porque senão não vou passar? Quando você falou não? Em março do ano passado. Foi em março. Por quê? Por um hospital X que eu trabalhava aqui Claro. e que me fazia muito mal.
Então eu chegava em casa desse hospital e eu chorava muito, todos os dias. Eu fiquei 1 mês e meio, quase 2 nesse hospital. E eu sempre chegava em casa e eu chorava muito, me fazia muito mal aquilo. Entendi. Aí eu falei, meu Deus, não quero isso. Eu não quero isso. E eu também não quero tentar outras coisas agora. Eu quero buscar aquele objetivo que lá no fundo sempre existiu. Sempre existiu, mas ele não era a prioridade, porque você tinha que se dedicar. Eu sempre estudava de uma forma confortável. Perfeito. Mas eu nunca tive aquilo como, não, esse ano eu vou passar. Não, esse ano eu vou ter resultado. Esse ano é meu. Eu não tinha isso. E aí em março? Em março eu virei a chavinha e aí vieram 1001 recomendações. As pessoas falavam, nossa, você está em Goiânia? Tem uma mentoria lá que você tem que conhecer. Eu falava, gente, mas o que é mentoria? Eu nunca nem tinha ouvido, não sabia nem do que se tratava. E eu falava, tá, mas e aí? Qual que é a melhor? Não tem outra, é essa. Aí eu conversava com outras pessoas, é essa. Eu falei, cara... Tem que conhecer esse doido. Vou ter que investir em mim. E aí eu comecei a procurar saber, comecei a ver vocês no Instagram, seguir. E aí eu falei, olha... eu preciso disso aqui. Chamei meu marido e falei, Felipe, vamos ter que investir em mim. Agora é minha vez, não vou investir mais em joias, nada, em coisas de marca, vou investir em mim. Não vou mais investir em viagem, nada. Entendi. É o ano que eu vou ter que me dedicar. Perfeito. E isso me despertou uma vontade de parar de trabalhar que eu nunca tive. Porque o trabalho me traz um retorno que é muito além do financeiro. Perfeito. É uma realização pessoal muito grande, sabe? Eu sou muito, muito realizada com a medicina, muito grata. Tanto que as pessoas que conversam comigo, que têm alguma dúvida se querem ou não fazer a medicina, se convencem em meia hora de conversa. Perfeito. Isso é muito bacana, porque a gente vê muito o contrário disso hoje, né? As pessoas, como se diz, desmotivando as outras, mesmo com as dificuldades e todos os pontos. Mas agora vamos entrar na parte de estudo, dona Priscila. Sabe qual que é a maior dificuldade que eu tenho com o aluno? Eu lembro direitinho quando você começou, eu falei, vai ser difícil estudar, era estudar. Porque eu tenho muita dificuldade, o aluno que tem uma rotina intensa de trabalho, trabalha muito, aí do nada ele quer virar estudante profissional. Claro que nós tivemos altos e baixos, normal, mas você... o que você falaria que, assim, vamos falar de rotina, o que você mudou na sua rotina que te ajudou muito a estudar? Que você não conseguiria antes e que depois, esse ano, você conseguiu mudar essa chave? Acho que são 2 coisas. Perfeito. Primeiro a disciplina, depois o ambiente. Em relação à disciplina, eu criei o hábito de começar a minha rotina de estudos antes da vida começar. Perfeito. Então, eu sempre abria a minha salinha de estudos. Eu era a primeira a chegar, eu acendia a luz e ligava o ar. Perfeito. Então, eu saía de casa antes das pessoas saírem para trabalhar, antes das pessoas saírem para se divertir no final de semana. Então, eu não sentia que eu estava ficando para trás. Eu sentia que eu estava vencendo. Perfeito. Você está fazendo além delas. Por exemplo, quando eles acordam 8, 9 horas e vão malhar, correr, praticar algum esporte, fazer um churrasco... eu já estava estudando há muito tempo. Perfeito. Então... e você praticava o esporte mesmo assim? Exatamente. E fazia o churrasco mesmo e é justamente o que você falava em relação à disciplina, que a disciplina não é escravidão, é liberdade. Sim. Perfeito. E quando eu seguia muito bem a minha disciplina, no final do dia, eu tinha liberdade de fazer um exercício, de, no final de semana, ir a um restaurante. Perfeito. Depois de ter cumprido as minhas metas, o que eu precisava fazer. Excelente. Então, disciplina é a primeira coisa. E em relação ao ambiente, eu estudava numa sala de estudos também. E lá eu não sabia se estava sol, se estava chuva, se... pouco importava o que estava acontecendo do lado de fora. Perfeito. Como eu começava aquilo ali muito antes da vida, como eu falei em relação à disciplina, aquele ambiente me propiciava muito ter foco. E em relação a ter foco, talvez o terceiro ponto, me desligar do celular, para mim, foi uma das coisas mais libertadoras. Perfeito, isso é fundamental. Então, no momento em que eu chegava na sala, que eu acendia a luz e eu ligava o ar, eu botava o meu celular numa outra mesa, do outro lado, no canto. Perfeito. Eu não botava ele no modo avião, mas eu botava no não perturbe, só com favoritos que tocassem. Isso, eu acabei de fazer isso. O meu celular, ele não tem notificação. Só que ele tocou porque alguém me ligou 3 vezes seguidas. Ai, o meu também. Eu tô no meio do podcast, eu não sei quem foi. Pode ser a Carol, pode ser minha mãe, pode ser quem for. Eu não olhei e deixei de lado.
E ele não toca, não tem notificação. Então eu sei que a pessoa 3 vezes seguidas. Nesse exato momento pode ser que esteja explodindo o mundo em algum lugar. E eu vou deixar explodir. Vou acabar isso aqui e vou pensar se eu vou pegar isso. Mas isso é muito importante. Quando a gente fala de disciplina, esse mecanismo que eu gosto muito de ler essa parte toda, ele psicologicamente tem um nome que chama obrigação-recompensa. Isso mudou minha vida, porque eu cumpro primeiro a obrigação e depois vem a recompensa. Então é assim, Pedro, vou acordar às 6 horas da manhã, eu não acordo cedo, mas enfim, vamos supor que no sábado. Sábado eu vou para a academia normalmente mais tarde, 10h30, 11 horas. E para mim não é recompensa a academia, é obrigação. Então eu acordo cedo, vou fazer reunião com os alunos, vou fazer o que tem que fazer, bem mais cedo que todo mundo, faço academia e aí, entre aspas, a minha vida começa social depois que eu já, às vezes fiz 4 horas de reunião, 3 horas de reunião, estudei, malhei, aí eu saio para almoçar ali, eu tenho vida social. É o que você faz, obrigação, recompensa. Nas viagens, por exemplo, o que eu faço? Às vezes a Carol gosta de acordar um pouco mais tarde, é normal. Eu acordo mais cedo, porque aí eu às vezes trabalho 2 horas, 2h30 ali. Quando ela acorda, eu já cumpri minha obrigação e ali eu tô com a recompensa. Cara, até para viajar, para fazer as coisas é muito bacana. É libertador. E o contrário é patológico. Não é que é patológico, é mais difícil. Imagina o seguinte, você tem toda uma parte de trabalho, de estudo, qualquer coisa, você fica ali o dia inteiro. Aí quando você chega em casa à noite, e é o de aluno que eu tenho mais dificuldade, o aluno faz às vezes trabalho o dia inteiro e tem que estudar à noite. É difícil. Porque aí ele chega com aquele mecanismo, já quer a recompensa, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço. Ele não consegue cumprir mais a obrigação e depois girar. Dá trabalho de organizar, mas muda o jogo. Em relação a isso de estudar depois, foi uma das formas que eu tive de priorizar. De manhã é o meu melhor momento. Então, o que eu precisava fazer de manhã era estudar. Perfeito. Então, eu tenho personal. Então, às vezes, meu personal ficava, vamos malhar hoje 6 horas da manhã. Falava, se eu for malhar às 6 horas da manhã, eu vou começar a estudar 8. Eu já perdi 2 horas do meu melhor momento. Então, eu vou malhar 8 horas da noite. E acho muito bom. Agradeça que eu tô ouvindo. Perfeito. Então, isso aí porque para você, a academia, a atividade física, ela não seria tanto uma obrigação. Você gosta, né? Gosto, mas não era a minha prioridade. Não era a sua prioridade, era mais uma recompensa, que é fundamental. Fazer ali e mudou o jogo, né? Não fiz o meu melhor de academia ano passado. Não, e tá tudo bem, não é o ano de você ficar fitness, né? E nem vai fazer esse ano, porque no R1 você tá lascada. Vai trabalhar igual doido. Né? Você sabe que você deve cumprir mais do que 60 horas, né? É o normal, né? A gente tem que se acostumar com essa loucura. Não tem como, é a dor do crescimento, né? Priscila, se você fosse voltar, imagina que você vai começar a estudar amanhã. Você não teve resultado. Um exemplo. Deus me... Se você tivesse que se preparar de novo, o que você faria igual e o que você faria de diferente? O que você acha que mudou o ponteiro para você? Isso me fez ter resultado. Tudo que eu não tive no resultado dos anos anteriores, isso mudou. Com relação a estudo, a técnica, método... Acho que as provas na íntegra. Provas na íntegra, né? Eu acho que no momento... Assim, o ambiente mudou, a disciplina mudou, tudo. Mas no momento em que você começa a fazer as provas na íntegra e que você começa a enumerar as coisas da plataforma, né? De acerto, de erro, de quantidade, de porcentagem, aonde mais, aonde menos. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de revisão. Então, os cadernos de erro me fizeram revisar de uma forma mais completa. Perfeito. Eu acho que antes de começar a fazer as provas na íntegra e corrigir, as revisões para mim não eram muito efetivas. Eu particularmente não sei revisar direito. Perfeito. Isso de ler, ficar lendo, às vezes fazer questão... Porque eu fazia questão do que eu tinha acabado de revisar, então eu não sentia que eu estava absorvendo aquilo. Perfeito. Mas quando a gente começa a fazer as provas na íntegra, para mim é o grande pulo do gato. E você começa a entender aquela banca e se apaixonar por aquilo. E ver como as provas conversam, como as coisas se repetem. E como é uma coisa tão natural e óbvia. Eu ficava, meu Deus, como que eu não percebi isso antes? E isso faz com que a gente busque conhecimento sobre assuntos que a gente nunca teria. Por exemplo, cirurgia vascular. Aqui em Goiânia, a parte de vascular é uma coisa, a primeira e a segunda questão. Mas eu nunca estudei essas coisas na minha vida. No Rio não cai dessa forma. Aí eu ficava assim, meu Deus.
E aí chegou o ponto de, na véspera da prova, eu ficava conversando com uma amiga que eu tenho no Rio, que é cirurgião vascular. Eu falava, cara, me ajuda, isso aqui é o quê? Me ensina. Ela, não tem por que você saber isso. Tem sim. Me ensina que eu preciso saber isso. E isso motiva, né, a gente a buscar mais conhecimento e aprofundar. Não adianta ficar ali naquele superficial. Isso é o grande diferencial, porque assim, todas as provas, eu fui de banca por alguns anos e eu comecei a entender que as provas, elas têm um padrão. Claro que não é um padrão que se repete ao longo do tempo, porque as pessoas às vezes mudam, mas tem a mesma pessoa que está naquela banca há vários anos. Cirurgia vascular, por exemplo, aqui, se você for pegar a questão 1 e 2, sempre é vascular, porque tem não vou falar nome, mas tem algumas pessoas específicas que são da banca e são cirurgiões vasculares. Aí você pega, às vezes, a questão, sei 39, 40, psiquiatria. 39, 40, psiquiatria. É o padrão. Então, assim, vai cair uma questão, por exemplo, a 67... 67 ou 68, tipo, sempre cai 2 questões de dermato em preventivo. Sempre vai ter uma questão de cirurgia pediátrica, na parte clínica vai ter ou de endócrino ou de pneu, vai ter 1 ou 2 questões de cardio. Então você começa a ver padrão de prova. E a galera onde não entende. Sabe quando eu entendi isso? Depois que eu participei de uma banca. Porque eu entendi que a banca é feita por pessoas têm padrão. Quando eu fazia questão, você acha que eu fazia questão de quê? Eu sou radiologista. Então, todas as questões que eu fazia tinha imagem. Então, eu falo assim, nossa, mas tem muita imagem. Cara, porque existe isso. Lógico. Então, quando eu vou preparar um aluno para a USP, eu crio um cronograma direcionado de imagem para ele desde o início. A mesma coisa quando eu vou preparar, por exemplo, você para o PSU-GO e para o CGO, que era o seu objetivo. Enfim, você vai ter que estudar psiquiatria, você vai ter que estudar vascular, você vai ter que estudar um monte de coisa. E às vezes o seu cursinho são as últimas aulas. Não posso deixar isso acontecer nunca. Não. Então, na prova na íntegra, ela vem com uma pancada na sua cabeça falando assim, eu acho que não é importante. Peraí, a prova cobrou. Então, existe isso dentro da parte que se chama looping cerebral. O que é o looping cerebral? Nada mais é do que você criar um gatilho da real necessidade. A novela da Globo fazia isso o tempo inteiro. Você já viu isso? Não. O que a novela da Globo fazia com minha mãe, com sua mãe, e o Netflix faz com a gente? Ele abre um looping na sua cabeça que deve ser fechado. Então, como é isso? Você lembra da novela da Nazaré? Não é da sua época, é da minha, né? Eu já tô com 49 anos, então já tô mais pra lá do que pra cá. É brincadeira. Depois o pessoal acha que é verdade. Pelo amor de Deus. Não, mas deixa eu te falar, eu tô acabado esse dia. Eu falei que eu tinha isso, a pessoa fala, nossa, Pedro, eu pensei que você era mais velho. Eu falei, poxa, obrigado. Mas enfim. O que fazia? Sabe quando a Nazaré ia empurrar a pessoa na escada? Cortava. Começava a empurrar, aí ele abriu um gatilho da real necessidade, que é o quê? Eu preciso assistir amanhã. O Netflix faz isso. Se você for ver, sempre as séries é do mesmo jeito. Quando eu tenho um aluno assim, às vezes um aluno que tem dificuldade em estudar o tema, ele vira para mim e fala assim, nossa, Pedro, mas por que eu vou estudar psiquiatria? Eu falo para ele, vem cá, filtra a questão de psiquiatria só da sua prova e vê por que você vai estudar. Faz 5 questões antes de estudar. Vem a primeira questão. Segunda questão, erra. Terceira questão, erra. Quarta questão, erra. Aí ele viu que nos últimos 5 anos caíram 5 questões de psiquiatria. Ele abre um looping na cabeça dele e fala assim, eu preciso estudar essa merda. Acho que você tá falando sobre mim, então. E a prova na íntegra deu muito certo pra você por causa disso. Muito, porque assim, por exemplo, psiquiatria. Eu sempre tive bloqueio com psiquiatria. Eu não consigo estudar psiquiatria. Como que eu aprendi psiquiatria? Pelas questões. E elas caem da mesma forma. As doenças são as mesmas. E é muito uma dica que você dá em uma das lives que você faz com a gente na mentoria, falando que em um ano é uma alternativa, mas no ano seguinte essa alternativa pode ser a questão. Então, está aí a importância da gente aprofundar tanto no caderno de erros. Eu tenho pastas e pastas dos meus cadernos de erro, que foi ali que eu aprendi. Foi ali o pulo do gato. E o caderno de erros, eu falo que... Eu não sei se você sabe que essa metodologia de prova na íntegra, caderno de erros, foi eu que criei, né? Tá, inclusive, no meu livro lá atrás. Porque eu era muito contra simulado, e sou até hoje. Porque, para mim, como eu participei do outro lado da moeda, o simulado não simula nada. Porque, às vezes, são questões viciadas, baseadas no que foram dados, e você não apanha. Porque, imagina, a sua questão 1 e 2 sempre é vascular, vascular, vascular. O simulado não vai dar isso, porque é o mesmo simulado para todo mundo. Então, é muito mais importante você fazer as provas na íntegra e as provas de R+, do que você fazer uma coisa completamente aleatória, né? Bom, então... Esse foi outro pulo do gato. Então vai lá, conta. As provas de R+. No começo eu tinha um bloqueio, eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer prova de R+? Eu não tenho essa capacidade. Parênteses, imprimi todos os simulados
do cursinho. Não fiz nenhum depois que eu vi você falando isso. Porque faz todo sentido. E eu falo assim, pode fazer, não tem problema. Desde que seja a última prioridade, que você tenha tempo. Mas enfim. Em relação às provas de rimais, tinha um bloqueio muito grande. Eu falava, meu Deus, eu não vou ter essa capacidade nunca. Como que eu vou fazer isso? Mas chega um momento que eu percebi que de 50... Pode falar isso? Claro, deve. De 50 questões da prova de rimais, 20 são as questões da prova. Eu falava, gente, faz todo o sentido do mundo, então vamos fazer prova de rimais. E aí eu fiz todas as provas na íntegra dos últimos anos, todas as provas de rimais e todos os blocos de questões que você fazia, mandava. Sim. E são as questões inéditas. Quando eu não conseguia fazer a fundo todas essas questões, eu pelo menos folheava. Sim. E assim, uma das questões coringas assim que eu acertei no CIGO, eu nunca imaginei que eu fosse acertar na minha vida. Foi folheando um desses cadernos de questões que eu olhei e falei, nossa, isso aqui me chamou a atenção. Pode ser importante. Aí eu até virei das minhas questões inéditas. Das suas questões inéditas. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter que saber na vida. Era algum remédio de reumato para grávida. E caiu isso na prova da SES. E aí, quando eu peguei essa questão, me deu um start. Aí eu fui numa amiga minha da salinha e falei assim, olha, isso aqui pode ser importante. Ela falou, cara, você é maluca, a gente nunca vai ter que saber isso na vida. Como que eu vou gravar isso? Falei, pensa que a medicação é com G, G é igual a G de grávida, então vamos usar isso aqui. Cara, quando eu abri a prova do SES, que eu vi a questão, falei, cara, Deus ajuda quem se esforça. É isso aí. Esse é o grande lance. Eu lembro de uma questão que era do Antiplar 2R. Antiplar 2R eu nunca ouvi falar. Só que uma das pessoas que estava na banca tinha acabado de publicar esse artigo. E eu sabia que essa pessoa... Falei, cara, virei pro meu time de conteúdo e falei, pega esse artigo, faz 10 questões em cima desse artigo, porque é da pessoa que está na banca. Então, o meu trabalho hoje, assim, como a gente tem muito contato e sabe das pessoas, cara, enfim, eu fico assim, pego o nome da pessoa, quem está fazendo? Ah, tem essas pessoas, possivelmente vão mandar questão. Pego o nome dela, vejo que ela publicou nos últimos 2, 3 anos. Cara, não vai fazer questão fora daquilo. Então, se a pessoa é ultra especialista em insuficiência cardíaca, não sei o que, vai ter questão de insuficiência cardíaca. Porque não vai mandar questão fora, não é porque é muito raro isso acontecer. Então, o trabalho maior meu é assim, eu ligo para os residentes, para todo mundo e falo assim, como é que tá? Quem você viu falar que tá mandando questão? Ligo para quem eu conheço no negócio, cara, beleza, quem que tá na banca esse ano? Quem tá não sei o quê? Quem vai mandar questão? Eu não sei quais são as questões, mas eu consigo pesquisar na vida. Então, quando eu monto aquelas listas de questões inéditas, tudo são questões ou que essa galera mesmo fez, que a gente comprou, questões inéditas, alguns, ou são questões do tema que o cara publicou. Então, cara, eu sei que esse cara é só isso, eu vou fazer isso. Isso muda o jogo também ao longo prazo, né? Bom, Priscila, de tudo assim, você já falou que o seu grande diferencial foi prova na íntegra. Revisão, você falou que no início você não se sentia tão... Você estava fazendo por cumprir cronograma. Mas depois você viu o objetivo, qual foi a real necessidade Eu vi que eu estava absorvendo alguma coisa dessas revisões que eu achava que eu não estava absorvendo nada. Eu fazia as revisões da forma correta, da forma como vocês realmente indicavam. Mas não era uma coisa que me dava um retorno naquele momento. Imediato. Eu acho que a prova na íntegra traz um sentimento bom, sabe? Uma coisa de estar perto, é isso que eu vou fazer. Eu não vou ser surpreendida. Eu vou surpreender a prova. Eu vou chegar lá e vou saber o que ele acha que eu não vou saber. Perfeito. É esse o raciocínio. Então, isso é muito bacana. Então, você mudaria essa parte da prova na íntegra? Faria ela mais precoce? Mas eu acho que, como você sempre fala também, tudo acontece na hora certa. Talvez se eu fizesse ela de uma forma precoce, eu não tivesse conhecimento suficiente ali, uma maturidade para absorver também. Tá. Vamos falar um pouquinho, já falamos sobre estudo de carreira. Quais são os seus planos, sua meta futura aí na anestésio? E por que você escolheu a anestésio? Vamos começar com o porquê. Onde a anestésio surgiu na sua vida? Então, eu nunca gostei de consultório. Então, uma especialidade de clínica médica nunca foi uma opção para mim. E eu gosto muito de paciente grave. Eu gosto de ter essa responsabilidade na mão. Eu gosto de me sentir útil naquele momento. Do tipo, a decisão está aqui comigo, eu vou fazer o melhor que eu puder, eu vou estudar para ser competente em salvar a vida daquela pessoa naquele momento em que ela vai precisar.
Perfeito. E a cirurgia, por outro lado, nunca foi uma coisa que me encantou. Então, a anestésio vou descobrir se vai ser assim, né? Mas parece que vai me trazer um retorno dessa responsabilidade do paciente grave, dessa adrenalina. Isso me motiva. Perfeito. Mas foi por questões assim, nada de mercado. Claro que você pensou no mercado, mas foi assim, eu vou fazer uma coisa que eu me sinto bem, que eu gosto. Parênteses, eu amo terapia intensiva. Perfeito. E eu acho que a anestesia e a terapia intensiva caminham um pouco juntos. Sim. Mas eu acho que vai chegar um momento em que a vida de plantão vai me cansar. Então a anestesia também foi uma forma de suprir o meu amor pelo paciente grave e por um tempo conseguir conciliar esses dois, até que vai chegar um momento que eu espero abandonar a terapia intensiva e seguir na anestesia mesmo. Uma coisa não anula a outra. Exatamente, eles Daqui andam a pouco juntos. você pode tirar a prova de terapia intensiva 6 e ser aninhos. uma coordenadora de um TI, mas não deixar de lado a anestésio. Não é a Priscila que vai ser anestésio ponto final, é a Priscila anestésio, vírgula, da plantão de UTI, vírgula, pode ser intensivista, enfim. Então, perfeito. Eu acho que esse raciocínio, Priscila, é o mais importante. Eu sempre faço essa pergunta para quem senta aqui, porque, enfim, eu falo que é mais fácil ler uma pessoa do que ler um livro. A pessoa que pensa só no mercado, ela já bate essa pergunta com questão mercadológica. Porque o futuro, porque não sei o quê, porque não sei o quê. A pessoa que às vezes pensa mais nela, ela fala assim, porque eu gosto de paciente grave. Então, você na primeira pergunta, você percebe se a pessoa está pensando só no mercado, no dinheiro, ou se ela pensou primeiro nela para depois entender o mercado, que é normal. Não estou falando quem está certo ou quem está errado. Tá tudo bem os dois. Mas é normal isso, né? Quando eu fui para a rádio, eu lembro direitinho que o meu raciocínio não era esse. O meu raciocínio era, peraí, tá todo mundo fazendo rádio é do momento e o mercado tá bom, deixa eu fazer isso. E às vezes a gente se frustra nesse ponto específico, né? Bom, o que eu quero te perguntar pra gente finalizar aqui, putz, que conversa bacana. Eu acho que a gente falou muita coisa boa aqui que o pessoal que tá assistindo vai pegar e levar pra vida. Eu quero que você tire aí do seu coração uma mensagem, alguma coisa, fale o que você quiser, que vier na sua cabeça, para quem vai começar a preparação hoje. Porque eu lembro que a Priscila, ano passado, em fevereiro, estava perdida, em março começou com a gente. Então, você, às vezes a pessoa que está assistindo está atrasada, está não sei o quê, enfim, o que você quer falar para essa pessoa? Acho que assim, ter uma meta muito bem definida, saber onde você quer chegar. O caminho não é fácil, os dias nem sempre vão ser bons, são altos e baixos. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de largar tudo. Mas se você tem um objetivo muito bem estabelecido, isso te puxa. E a mentoria segura na nossa mão e faz com que essa caminhada seja um pouco mais leve. Ajuda a gente a criar soluções quando às vezes a gente não consegue encontrar sozinho, organizar a nossa rotina, organizar o nosso cronograma. Acho que é quase que humanamente impossível cumprir 100% do cronograma. Perfeito. Mas se a gente tiver na nossa cabeça, na nossa consciência que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, perfeito, é sobre isso. O resultado vem e assim, é focar no dia a dia e não no resultado final. Porque é uma diferença muito grande entre você ter um planejamento a longo prazo e a curto prazo. Porque a dificuldade ela vai existir, não tem como, né? Bom, última pergunta, agora eu prometo. Pensa em voltar para o Rio ou não? Por enquanto, não. Não tem. Fui bem recebida em Goiânia, gosto muito da cidade. Só não tem praia, né? Mas aí a gente tem vai boteco, pro Rio, né? E a gente vai pro Rio, o avião é rapidinho. A gente vai, aproveita a praia, aproveita o final de semana e volta pra nossa rotina. A rotina aqui é mais segura, é mais organizada, menos trânsito. Perfeito. Então, o lado positivo e o negativo. Com certeza. Né? Bom, senhoras e senhores, Dona Priscila, aprovada em anestésio em vários lugares, mudou de vida, teve uma mudança grande e está aqui hoje comemorando esse resultado com a gente. Graças a Deus. Muito obrigado, Priscila. Obrigada a você. É isso aí, até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigada.